Seguinte, Campeonato Brasileiro terá uma belíssima rodada, um belíssimo confronto, eu diria, Campeonato no final. qual campeonato? Campeonato Brasileiro, Brasileirão? Perfeito. Eu apontei pra ti, tu não falou por quê? Isso. Oi? Tu não falou por quê? Não, porque o Vitor falou assim. Entendi. Porque a gente tem um confronto direto entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. Dois times que estão dentro da zona do rebaixamento. Estamos gravando este programa antes dos confrontos dos dois, um pela Libertadores e outro pela Sul-Americana, então a gente não sabe o que eles fizeram. Se pouparam, se não pouparam, o que aconteceu. Fato é que eu não tenho... Se alguém não pode jogar... eu tenho poucas dúvidas de que os dois vão com força máxima, porque é jogo decisivo, pensando em fugir da parte de baixo da tabela. Então, roda a vinheta pra gente fazer esse mano a mano aqui da próxima rodada do Brasileirão Betão. Vambora então, o Vitor Sérgio, com o Fábio ou com o Hugo Souza, o Neneca? Aqui eu já vou ser objetivo e vou muito direto ao ponto, tá? O Fábio tem uma carreira 1 bilhão de vezes melhor, até pela idade. É um goleiro muito mais consolidado. Dito isso, vem num momento ruim, vem falhando, vem irritando a torcida do Fluminense, tanto com os pés quanto nos chutes que ele teria que defender com mais tranquilidade. O Fluminense sofre a virada no último jogo contra o Grêmio, até, na minha visão, numa falha dele no lance de falta do Reinaldo. E o Neneca, por outro lado, vem bem demais e agradando muito a torcida do Corinthians, sendo muito seguro e garantindo pontos. Eu vou te falar, por incrível que pareça, eu sempre votei no Fábio no mano a mano. Acho que pela primeira vez vou votar no outro goleiro, vou votar no Neneca. Vou votar aqui considerando o momento, antes que perguntem. Eu acho que nesse momento o Hugo Souza está num nível espetacular, Hugo Souza. Você vai com o Neneca também? Eu acho que às vezes a gente perde tempo em tentar ser justo aqui, né, em falar qual é o critério, mas as pessoas não estão nem aí. O que importa no final é o voto. Eu não acho que assim o Fábio teve essa queda toda para o Hugo, realmente ele chegou bem, né? O corte ainda é pequeno, né? A gente não está falando nem de 10 jogos, né? Ainda. Eu não acho que o Fábio tem zero culpa na situação que o Fluminense viveu, tá em recuperação. Não, na situação ele tem zero culpa, porque a situação é um bagulho muito amplo, mas ultimamente ele caiu muito de rendimento. Agora, e eu confio mais no Fábio, assim, então fosse para um jogo amanhã, né, que é o que o Vitor fala, porque o momento do Fábio não é horroroso, o momento do Hugo é muito bom, mas eu acho que é um abismo entre o que os dois são como goleiro, então é Fábio. Eu vou de Neneca pensando estritamente, obviamente, no momento. Acho que não tem muito... Primeiro eles estão com a gente. Outra eu achei que eu ia estar solo nessa aí. Pra isso, né? Óbvio que não vai ser vídeo e obra, o Fábio é muito mais goleiro no geral. Mas o momento, acho, do Neneca é bem, bem importante no Corinthians, assim. Até pela saída do Cássio, enfim. Samuel Xavier ou Fagner? Do Cássio e do Carlos Miguel. Samuel Xavier. É outro caso de que eu vou considerar aí que o Fagner tem uma carreira muito melhor, mas hoje a gente vai jogar agora, vai entrar em campo daqui a 15 minutos. Samuel Xavier tem rendido mais, o Fagner tem vindo bem abaixo, tá ligado? Estão falando aí que o Fagner nem joga, mas eles avisaram aqui no vídeo que eles não sabiam a escalação exata, tá? Pelo vídeo ter sido feito um tempinho atrás, então com o que a gente tem aqui, eu vou votar no Samuel Xavier. Quem joga no lugar do Fagner amanhã? Tem de bosta e tem de merda, não precisa disso. Mateuzinho, Samuel Xavier. Samuel Xavier. Essa briga é muito doida, né? Porque a gente vai, no critério momento, assim, acho até que o Samuel Xavier deu uma recuperada. No critério momento, os dois estão... Pois é. Eu acho que o Samuel deu uma recuperada, o Fagner, enfim, acho que também melhorou alguma coisa, mas muito longe do que é o Fagner ideal. Assim, acho que no ano passado, foi o melhor ano da vida do Samuel Xavier, eu iria no Samuel. Nesse momento, por os dois estarem em viés de baixa... Eu iria no Samuel sendo o Fagner. Sendo o Mateuzinho, eu vou mais com o Samuel Xavier ainda. Eu vou em quem eu acho mais jogador, eu vou de Fagner. Você, Vessi? Assim, eu acho que o Samuel Xavier não está no nível excelente que ele estava no ano passado, mas ainda acho que está num nível melhor que o do Fagner, que inclusive é meio que contestado quando tem oportunidades, né? Ele só não é mais porque quem tá lá acaba... O cara fala, tipo aquela... Pelo incrível que pareça, o Mateuzinho tá tendo bons jogos. Cara, então desde a chegada do Ramon ali, se você fizer um recorte, até um pouco depois da chegada do Ramon, ele melhorou um pouco, mas ainda acho que não me convence. Situação, quem tá fora tem que entrar porque quem tá dentro não tá funcionando. Mas se eu tivesse uma vaga só, escalaria o Samuel Xavier. É aquela música do olha, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai. No caso é o contrário, né? Quem tá fora vai entrar e quem tá dentro, o cara tá expulsando. Tem que sair. Né? Tem que sair. Cara, eu acho que... Eu acho que nenhum tá vivendo um bom momento.
E aí acho que eu vou no Fagner só por confiar nele mais do que no Samuel Xavier. Mas aqui são dois em momentos ruins. Eu vou no Fagner. Thiago Silva ou André Ramalho? E é foda porque o André Ramalho foi uma contratação que eu achei interessante do Corinthians. O Corinthians busca o André no PSV e disputando com outros times. O Vasco, por sinal, era um time que estava interessado também no André Ramalho. Só que o Thiago Silva, pô, aqui desculpa, não tem como comparar, né? Pô, o André Ramalho chegou muito bem, mas esse voto é do Thiago Silva. A risada no anúncio do voto quebra muito, né? Mas não tem o que fazer. O que eu posso fazer com o André Ramalho? Eu acho que ele chegou bem como se O André tivesse. Ramalho chegou muito bem, cara. Titular já é titular do Corinthians sem questionamento. Então daí se não fosse, tinha alguma coisa errada, né? O André Ramalho chega ao time do Corinthians, pô, tá com a pior zaga do planeta Terra, não jogando absolutamente um centavo de futebol, e o André Ramalho chega com um status já de titular. Tipo, no automático, ele só precisou corresponder. Aí o outro Thiago Santos contra o Kaká. Cara, aí a gente tá falando de um jogador que... Pô, vou votar no Kaká, eu não curto o Thiago Santos. É porque, cara, é muito complicado. O Thiago Santos, ao lado do Thiago Silva, ele melhora muito. Sem o Thiago Silva, ele é tenebroso. Mas ainda assim, eu não curto o Thiago Santos, eu acho ele muito lento. Eu prefiro o Kaká. Enfim, tem questões, né, de altos e baixos e tal. Acho até que vive talvez o melhor momento dele aí. E o Thiago Santos, que não é originalmente zagueiro, mas está cumprindo o papel. Mas dito isso, eu vou de Kaká. Você. Eu vou de Kaká também. Acho que os gols contras do Kaká acho que pesaram muito na análise ali, mas eu acho contra que... entrevista contra também. Nossa. Ah, sim. Entrevista contra, é verdade também, que depois tomou até uma chamada do próprio clube, né? Então... Desculpa. Enfim. Mas eu acho que ele tá melhor do que o Thiago Santos, embora o Thiago Silva tenha ajudado o Thiago Santos a melhorar. Mas eu acho que eu tivesse uma vaga, eu iria de Kaká. Falar em pedir desculpa, eu tô vendo um seriado agora de corretores de imóvel, aí tem uma treta. A perna do Kaká ali naquela foto. Para o Thiago Silva tenha ajudado o Thiago Santos a melhorar. Mas eu acho que eu tivesse uma vaga, eu iria de Kaká. Falar em pedir desculpa, eu tô vendo um seriado agora de corretores de imóvel, aí tem uma treta entre dois corretores na empresa lá, né? E aí o chefe, o dono, chega e diz pra um pedir desculpa pra outra. Aí o cara vai pedir, o cara é dinamarquês, tá? Eles moram em Nova York. É bom eu pedir desculpa do cara, é um esculacho, pô. Ele não pede, ó, eu tô pedindo desculpa só porque o fulano tá mandando, não sei o quê, eu não me arrependo de nada, eu espero inclusive que você tenha aprendido a lição. Aí a mulher fica assim, isso é o seu pedido de desculpa? Aí ele meio que isso. Aí ela, pô, se levanta daqui, sai da minha frente. Não adiantou de nada. Nada. Eu não terminei de ver ainda, mas eu falei pra Renata, eu aposto que esse doido aí vai ser demitido até o final do seriado. É o que eu torço para, né? Porque também, babaca, pô. Pra fazer isso era melhor dizer, não vou pedir. Porra. Agora ele não teve bagos de falar isso pro cara, né? Quando o cara mandou, vai lá pedir desculpa, ele falou, não, vou. Ele devia ter dito, não vou. E espero que ela tenha aprendido a lição, foi loucura. Esquerdinha ou Hugo? O Esquerdinha... Com as lesões aí de Marcelo e Diogo Barbosa. Pô, a gente sai... Pô, desculpa. Pô, a gente sai de um Thiago Silva e André Ramalho. Pô, passa um pouquinho de tempo, a gente tá aqui Esquerdinho, Hugo. Pô, tipo... Vai colocar aí... Difícil até de avaliar, mano. Esquerdinha fez uma patetada contra o Grêmio, parecendo o Cristo Redentor. O Hugo. Esse voto, assim, é o seguinte. Eu vi pouco do Esquerdinho. Pouquíssimo. Olha o 11. Mas já vi bastante do Hugo pra não votar nele. Eu vou votar no Esquerdinho. Eu vou votar no que eu vi pouco, porque o que eu vi muito eu já odiei. Então, vamos dizer aqui que também tá fazendo sentido a gente votar desse jeito, porque ó, onde é que estão os dois no Campeonato Brasileiro? É que assim, eu tenho uma dificuldade em votar num terceiro reserva, né? Basicamente, assim. Eu não, assim, eu entendo a adaptação do critério, eu acho até justo. Mas aí, quando eu tô falando de confiança, beleza, eu confio, eu vou olhar pra um que eu não sei se eu confio, e o outro que eu não faço a menor ideia. Eu vou no Hugo por eliminação aqui, velho, mas aí tu resolve. Os dois foram por eliminação. Tu escolhe qual é o critério. Eu vou porque o Esquerdinha pode ser que me surpreenda. O Hugo eu acho que dificilmente vai me surpreender, por isso que eu votei nele. O Hugo já vi fazer algum jogo minimamente... Alguns, eu diria até, vai. Minimamente decente. Eu vou de Hugo. Mas assim, é isso, eu acho que... Agora vamos ver... Bom, eu ia dizer que acho que agora do meio pra frente vai dar uma melhorada, mas não exatamente. Mas acho que nesse confronto aqui dá pra dizer que sim. André e Ranielli.
André e Raniel. Assim, o André... É que o André... E Raniel não joga, está machucado. Quem joga no lugar do Raniel, pra eu votar no André? Só pra eu saber contra quem eu vou votar no André. Uns falando Charles, outros falando Ryan. Seja contra quem for, Raniel, Ryan, Charles, qualquer um, eu voto no André. Tem a mudança de treinador, a chegada do Thiago Silva e o retorno dele. Então, uma série de fatores que acho que ajuda a explicar. E a saída que não sai, né? Exato. E tem uma série de fatores que ajuda a explicar a melhora do Fluminense. O Raniel... Que tava tão mal no Brasileirão Betano que pontuou e segue na zona do rebaixamento. Exatamente. Mas assim, a melhora, né? Isso é claro, né? O nível de competitividade melhorou, o ânimo, acho que até as esperanças, né? O que parecia impossível, hoje é plenamente plausível, né? Fosse com a outra equipe, a gente ia estar cravando que já era. E hoje está na briga, assim. Sair da zona é algo real. Super factível. Como já aconteceu. Então, assim, eu vou no André, que eu acho mais jogador, eu acho que voltou num nível muito bom e a gente já viu que ele é capaz. O Raniel chegou voando, era o melhor jogador do time e tal, acho que teve uma queda, deu uma estabilizada de novo, mas eu não consigo enxergar o André sendo pior do que o Raniel como jogador. Raniel superior ao André? Talvez, em algum outro esporte. No futebol, impossível. Eu acho que no dia que o Raniel acordou mais positivo, mais confiante de si mesmo, no melhor dia dele jogando bola na vida, não foi melhor que o André. E a fase do André também não é ruim, né? Então, não dá. Pra mim, não dá. O Raniel, ele chegou... Acho que teve algum mano a mano aqui, que o Raniel ganhou, inclusive... Ganhou do Alisson improvisado, né? A torcida de São Paulo ficou maluca com a gente aqui, mas de novo, na ocasião, votaria também. O Alisson estava improvisado de primeiro volante. Foi no Paulista ainda, isso? Não, acho que foi no jogo, aquele que foi 2x2, né? Aquele Corinthians e São Paulo que foi 2x2. Eu não fiz esse programa, acho que tu também não. Pode ser que eu não... Acho que foi pós-Champions. Pode ser. Ah, foi. Verdade. O voto fomos eu e o Jorge Igor, verdade. Assim, eu acho o Raniel, eu acho que a queda dele é sacramento o voto, né? Ele teria que estar muito bem para você votar nele no lugar do André. Né? E que não aconteceu. Acho que o Raniel caiu de produção e acho que era natural. Ele estava jogando num nível muito acima do nível do time, né? Pra verdade era essa. Sim. E o André, acho que é mais jogador, voltou bem, então é André. Muito bem. Tá mais ou menos equilibrado aqui o negócio. Martinelli ou Breno Bidon? Então, cara, acho que esse talvez seja o voto mais Deixa eu ver o que ele vai falar. Se ele vai falar que é o mais difícil aqui... parelho até aqui. Acho que o Martinelli não tá jogando como terminou Agora, não joga nem Bidon nem Martinelli, se pá. a temporada. O Breno Bidon, acho que é um jogador que me agrada muito. Eu vou de Bidon aí. Eu acho que o Bidon tá jogando muito bem, tá fazendo coisas mais impactantes pra mim. Eu vou de Bidon. Você também, Firmino? Cara, eu já gostei mais do Bidon. Acho que ele tem algumas dificuldades. Tá, quem joga então? No lugar do Martinelli, quem joga no lugar do Bidon? Tá, joga o Lima May, Alexander, eu vi que se pá não joga. Nonato também se pá não joga. Cara, os dois times estão desfalcados, mas é difícil achar um time que tá mais desfalcado que o Fluminense nessa rodada, mano. A não ser que poupe propositalmente, né? Facundo Bernal, pode ser o Bernal, né? De fazer determinados papéis e ter constância. Eu acho até que assim, o Martinelli ele preenche mais um meio campo do que o Bidon. Eu vou no Martinelli aí, que também já viu dias melhores, mas em algum momento eu acho que assim, o caos que tava o Fluminense, ele meio que ainda escapava aqui e ali, mas pouco também, caiu bastante. Eu acho que... Se não me engano, o Martinelli chega a atuar na final da Libertadores como titular e na final do Mundial. Eu vou mais no Martinelli do que no Bidon. Mas é um jogador odiado pela torcida do Fluminense hoje. Bom aqui, porque eu acho que o Bidon é... E aí eu acho que assim, não é uma questão específica do Bidon, acho que é de vários meninos, inclusive, que são colocados nesses últimos 2 anos, ou 3 até, no Corinthians e que aparecem muito bem e depois tem uma queda, que eu acho que é natural da idade, mas acho que também a bagunça inteira que é o clube não ajuda. Não colabora para que nenhum deles consiga ter regularidade. E eu acho que o Bidon é mais um desses exemplos. Acho que é um bom jogador, mas acho que não tem nenhuma regularidade no time. Não consigo cravar. O Bidon tem que ser titular porque ele tá entregando. Não consigo ter essa certeza. Aqui assim, Ganso e Garro, é que o Ganso, os amiguinhos do Ganso às vezes colaboram com o Ganso. Os do Garro, raramente com... Cara, essa briga aí... Pô, eu imaginava que o Ganso talvez fosse ser o voto mais fácil de fazer. Só que ele caiu com o Garro. E o Garro é muito bom jogador.
e aí faz ter disputa. Vou te falar, esse é difícil, mano. Tecnicamente, os dois têm sido a chave dos dois times, né? Não que os times estejam bem, mas quando eles dependem de qualquer refino técnico, eles buscam tanto no Ganso quanto no Garro. Eu acho que eu vou votar no Garro porque ele é um pouco mais viril que o Ganso, tá ligado? Mais participativo, mais combate. O Ganso com a bola no pé ainda é aquele, monstro, aquele refino, aquele jogador que, encanta. Mas ele já não é um cara que combate, já não é um cara que vai conseguir estar correndo e tal. Contra o Vasco, por exemplo, ele é desarmado no segundo gol, por tempo de reação. O João Vitor atropela ele na virilidade e acaba resultando no lance do gol do Vasco. Mas essa aqui é muito difícil. Agora, mais jogador, até pela carreira toda, eu acho que o Ganso é mais. Tipo assim, o Ganso é mais genial. Para esse confronto agora, dia 16/8/2024, o jogo é dia 17, às 8 da noite, eu vou votar no Garro. Dito isso, o Ganso não atua amanhã, porque ele está suspenso. E aí eu nem sei quem vai jogar no local. Dito isso, seja quem for, aí é o Garro, né? Colaboram com o Garro, né? Mas ele mete passe. E os caras perdem gol. Inclusive um levantamento esses dias que ele é o jogador com mais passes esperados no campeonato. O Garro. Exatamente. Então, assim, ele é o que tem conseguido criar mais situações. Nem todas viram assistência, nem todas viram finalização, mas a parte dele ele tem feito. Assim, passes para gols esperados, né? Passes esperados? O que é passe esperado? Do ponto de vista proporcional, para mim, o Garro, inclusive, ele vai brigar com uma outra galera de uma outra prateleira hoje para ser elite de armadores do campeonato. Eu acho que ele vai perder. Mas o Ganso tá bem também. Eu acho que o Ganso tá bem, mas... Eu acho que o Ganso, inclusive, esteve bem na fase ruim do Fluminense. Acho que respirou por aparelhos ali, mas nesse momento o Garro é protagonista, né? O Ganso, eu não sei se tem sido. Tem sido. Quem assiste jogos do Fluminense sabe que o Ganso tem sido protagonista. 3 dias atrás, o Ganso, deu uma assistência que tá de brincadeira. Vou de Garro. Tá bem. Eu vou de Garro também. Eu vou ter no Garro, mas, às vezes eu tenho... eu vou fazer uma... Não chega nem a ser uma crítica aqui, tá? Talvez chegue. Eu sou fã dos 3 que estão na mesa, assisto sempre na live aqui, mas esse comentário meio que colocando em xeque, em dúvida, um protagonismo do Ganso no Fluminense, eu acho que atesta até um desconhecimento sobre as atuações do Fluminense hoje. O Paulo Henrique Ganso é o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores jogadores do Fluminense, se não o melhor jogador do Fluminense no ano. Ele é participativo a todo momento e quando o Fluminense estava mal, ele ainda conseguia performar. Mas se tivesse uma vaga só, escalaria o Garro. Acho que o Ganso... Uma bela dupla, inclusive. Ganso e Garro. Inclusive, Ganso e Garro, né? Não é apologia a fumo, não. Só pra... Ganso e Garro. Ganso e Garro. É igual o Ilharão, né? Ganso e Garro. Mas eu acho que hoje, se eu tivesse uma vaga, escalaria o Garro. Tá jogando muito bem. Keno ou Wesley? Eu sou um cara que sempre achou o Keno um jogador subestimado, tá ligado? Só que hoje, o Keno tá fazendo uma temporada muito fraca, que não se compara com a temporada dele no ano passado. Ele não tem performado, ele tem estressado a torcida do Fluminense, mano. Não aguenta mais o Keno, tá ligado? E eu já votaria no Wesley aqui. Só que quem deve jogar é o Thales Mágico. Então, fica mais fácil ainda de votar no Corinthians nesse mano a mano. Volto a dizer, apesar de achar o Keno subestimado, para esse confronto eu já votaria no Wesley. Sendo o Thales Magno, então, não chega nem a ter o debate, mano. O Keno voltou de lesão agora, fez um gol, a torcida tá meio na bronca com ele ali e tudo. E o Wesley viveu um momento muito bom ali e caiu de produção zaço, né? Ou pelo menos na era Ramon Dias, ele não tá com muita moral com o professor, não. Cara, é que o Wesley ele toma muita decisão errada, né? Tipo, dá até agonia às vezes de ver o jogo. Assim, a contragosto eu vou... Vou falar um bagulho, o vagabundo vai ficar puto comigo, mas é só não ter memória curta que vai dar pra entender o comentário. O Wesley, do momento, me lembra o Gabriel Peck do início. O Gabriel Peck do início, ele era muito insinuante, ele ia pra cima o tempo todo, ele ganhava de todo mundo na velocidade, chegava na hora da tomada de decisão, era sempre a pior tomada de decisão.
ele sempre fazia a pior escolha do planeta. Era pra tocar, ele chutava, era pra chutar, ele tocava, era pra chutar, ele chutava, mas chutava pra fora. Era pra tocar, ele... Quando tentava fazer o passe, errava o passe. E ele sempre errava no momento mais importante. E eu sinto que o Wesley hoje é assim. Ele continua um jogador insinuante, continua um jogador veloz, ciscador assim, mas ele sempre toma a pior decisão. E eu acho que isso, mano, é um bagulho muito pela idade até, pela oscilação. O Peck depois começou a se consolidar, passou a ser o jogador mais importante do Vasco. Ano passado ele foi um dos jogadores mais importantes do Vasco na temporada. E vou além. O Gabriel Peck é o destaque da MLS. Não tô falando que a MLS é pica, né? Mas tem vários jogadores que são, de certa forma, considerados lá. E o Peck tá deitando os cabelos em cima de todo mundo. Ele foi pro Jogo das Estrelas, é o jogador com mais participação em gol, assistência na MLS. E tá voando lá. Foi de Keno. Contra Gus. Tudo bem? Eu acho o 1 contra 1 do Wesley muito bom, mas assim, às vezes ele abre o espaço, mas a sequência da jogada é tão importante quanto o drible. E aí o espaço que ele embaça. Então fica, e aí teve aquele momento, aquele hype do Mbappé do Terrão, como era? Que assim, não ajuda o moleque, é ruim. E beleza, quando o time tava mal, eu acho que assim, o lance individual dele dava uma animada ali, mas não tinha continuidade, entendeu? Ele é bom jogador, mas claramente o Ramon não tem lá grandes paixões. Eu acho o Keno hoje um jogador mais pronto, assim, se for para confiar, e o Keno acho que é o melhor finalizador, é o melhor passador, também toma muita decisão errada. O X1 do Wesley talvez seja melhor, alguma coisa ali. Mas eu vou de Keno, que já se provou mais, é mais rodado. Sendo que aqui a gente sabe que vai ser o Thales Magno, eu acho que todo mundo da mesa votaria no Thales Magno, né? Na finalização acho que não tem comparação. E assim, na tomada de decisão, acho que o Keno erra, mas não consigo comparar com a quantidade de erros do Wesley. A tomada de decisão do Wesley só não e que também o Keno na época, na idade do Wesley, tomava a decisão nesse nível, né? Que também ele é mais experiente, então a gente melhora um pouquinho, ou deveria melhorar um pouquinho a decisão. Sim. O Keno na idade do Wesley não era 1/10 do que o Wesley é hoje. O Wesley joga na Série A do Campeonato Brasileiro, no Corinthians, que é um time de pressão. O Keno nessa idade aí, nem do Santa Cruz ele jogava, eu acho. A decisão de botar essa paleta virada pra cá tá loucura. Por isso que eu tô de moletomzinho. John Kennedy ou Thales Magno? E não, eles botaram que o Thales Magno vai jogar, então era outro jogador que era pra gente ter colocado ele com o Keno, hein? Não pode ser. Ou a gente troca o que a gente comparou com o Keno, ou a gente troca o que a gente tá comparando aqui, pô. E o John Kennedy não deve jogar. Tá, mas sendo Pedro Raul joga, sendo Pedro Raul, eu voto em qualquer outro do Fluminense. Quem que vai jogar no lugar de John Kennedy? Eu voto. Quem que vai jogar lá? Giovani, voto no Giovani. Qualquer um que fosse, qualquer um. Cara, o Thales Magno acabou de chegar, beleza, meteu gol e tudo. O John Kennedy não consegue repetir muita coisa do que fez no ano passado. Eu não tenho dúvida que em termos de ferramenta, o John Kennedy é mais jogador. E aí eu acho que o John Kennedy tá igual uma porca prenha, fora de forma, não tá conseguindo fazer nada. Então assiste os jogos do Fluminense, parece que, pô, ele pegou alguém que tava jogando um futebol ali de bobeira e botou no estádio lá, deu um uniforme e falou, joga. Parece que ele nem tá no nível dos profissionais, e se fosse ele, o Pedro Raul votaria nele. Eu odeio o Pedro Raul. Pô, o cara é centroavante de ofício, ele joga colado no gol, tá ligado? O tempo todo, não tem muita movimentação, não é um jogador veloz, ou seja, presume-se que ele vai ser um aproveitador, né? Que ele vai estar ali aproveitando todas as chances que aparecem, e ele é simplesmente um jogador dos que mais perdem gol no planeta Terra, pô. Aí é difícil demais, mano. vai se ver aqui uma projeção, né? O Thales Magno, quando surgiu, empolgou muito e tal, foi embora, agora volta. A gente não tem a menor ideia de qual Thales Magno retorna aí. O John Kennedy, eu acho ele mais jogador, então assim... se bem que falar em confiança no John Kennedy... Eu volto a falar, mano, é um empresário muito forte, mano. O cara é contratado pelo Vasco, vai terrivelmente mal no Vasco, perde gol pra caralho. Perde o pênalti que elimina a gente contra o ABC na Copa do Brasil, isolando. Aí vem o otário do Toluca e paga. Dá 6 meses, o Toluca já não aguenta mais o Pedro Raul. É difícil, né? Tem que achar outro otário que pague. Aí vai lá o Corinthians e paga. É bizarro, né, viado? Ô, meu amigo, eu não sei se você tá ligado, mas quando o Pedro Raul, o Vasco trouxe o Verratti. Quando o Pedro Raul saiu, o Vasco trouxe um tal de Verratti do Campeonato Argentino pra jogar. Aí tu vê se ele tá indo mal aí, o seu filho da puta. Embaçado. É brincadeira. Eu acho ele melhor. John Kennedy. Mano, papo reto, podia falar de qualquer jogador do Vasco, viado. De qualquer jogador. Mas aí, pô, o Vasco perde o Pedro Raul e traz o Verratti, tu pergunta quem vai bem no Vasco, aí é de fuder.
Tu tá de brincadeira. Me xinga, mas não fala do Verratti assim não, pelo amor de Deus. Eu acho que, sei lá, esse já é o retorno, né? Mas enfim, então eles não vão se enfrentar mais na temporada. Detalhe, foi a pedido do Ramon, hein? Foi a pedido do Ramon. Na verdade, mano, o Verratti foi a terceira opção depois de 2 pedidos do Ramon que o Vasco não conseguiu trazer. O John Kennedy eu acho ele mais jogador, então assim, se bem que falar em confiança no John Kennedy é embaçado, mas eu acho ele melhor. John Kennedy. Eu acho que, sei lá, esse já é o retorno, né? Mas enfim, então eles não vão se enfrentar mais na temporada. O Fluminense está eliminado da Copa do Brasil, não tem chance de se enfrentar mais na temporada. Mas se a gente fosse fazer um jogo lá pro fim do ano, talvez até pela inconstância do John Kennedy, dentro e fora do campo, talvez, se a gente repetisse esse duelo no fim do ano, provavelmente eu votaria no Thales Magno, que acho que tem a chance maior de seguir ali fazendo o jogo. Vou falar esse, tá? Esse aqui a gente já chegou à conclusão, a gente não tá avaliando o Thales Magno, tá avaliando o Pedro Raul, né? 3 deles e do empate de outro. E um empate que naquela ocasião, se não acontecesse, colocaria o Fluminense 9 pontos para sair da zona. Então foi um empate importante. Valeu, LP. Em Criciúma. Então acho que o Cauã Elias hoje ganharia do... Quem é? Giovani. Ganharia do Giovani, ganharia do Pedro Raul. Pô, Giovani e Cauã Então foi um Elias. empate importante em Criciúma. Então acho que o Cauã Elias hoje... Cauã Elias não tem como votar em nenhum outro. O Cauã Elias tem, sei lá, quantos gols nos últimos jogos do Brasileiro? 7 jogos e 6 gols, 5 gols? Pô, é difícil não votar nele, né? Ganharia do... Quem é? Giovani. Ganharia do Giovani, ganharia do Pedro Raul e ganharia do Yuri Alberto. Só pra fechar a conta e passar. Pode ser o Pedro Raul, a gente não sabe, né? E tá ganhando dos outros no próprio Fluminense. Verdade. Não, acho que é o Cauã muita coisa. Eu tava até olhando aqui justamente essa sequência, assim, impressionante a quantidade de pontos que ele gerou pro Fluminense nesse momento. Então, tem muito ponto de correr. 4. E aí... Foram 4 gols que ele fez de vitória e contra o Bahia ele ainda fez um bonito gol que depois foram ver no VAR, assim, no início da jogada. Pô, tava tipo meio centímetro anulado. Os dois técnicos têm... E aí ele foi e fez outro. Esse um não valeu, ele faz outro. Trabalhos, acho que com o tempo até meio parecidos, né? Acho que do Mano é um pouquinho maior, né? Mas... tô tentando me lembrar aqui. Pode ser que seja. Mas o Mano pegou um pouquinho antes. Ramon Dias ou Mano Menezes? O trabalho... Vida e obra, Ramon Dias, né? Agora, os dois chegaram num momento parecido no Corinthians e no Fluminense. Pô, mano, eu acho que eu vou com o Mano porque o trabalho dele é mais efetivo desde que chegou. Tipo assim, o Fluminense tinha 8 pontos, se eu não me engano, e ele vence 4 jogos consecutivos, fica 5 sem perder, ou seja, em 4 jogos ele faz 12 pontos, coisa que o Fluminense tinha no campeonato todo até então. É difícil. Ao mesmo tempo, o Fluminense é eliminado da Copa do Brasil e o Corinthians poupando se classifica contra o Grêmio, né? Agora, a gente tá falando de Brasileirão. Que é um mano a mano do Brasileirão. Vai ter que ser um mano. Eu acho que vamos tentar julgar o trabalho? Sim. É melhor, né? Pode ser, eu acho que o Ramon, ele tinha um desafio, claro e evidente, mas ele pegou numa situação crítica, mas com mais pontos. Não tinha uma questão de, esse time tem uma identidade aqui, eu tenho que mudar e tal. O Mano Menezes tinha um desafio gigante. Primeiro que pegar um ambiente em que todo mundo era apaixonado. E, pô, vou te falar, o Mano, ele conseguiu achar a chave das vitórias no Fluminense. O Fluminense começa a vencer jogos com Mano Menezes. O Corinthians com o Ramon ainda tem aquela dificuldade de vencer, ainda tá empatando, falando de Campeonato Brasileiro assim, né? Traçando ali a régua pelo Campeonato Brasileiro, que é o debate que a gente tá fazendo, eu acho que o voto é pro Mano Menezes mesmo, tá ligado? Pelo antigo treinador, assim, todo mundo adorava. chorarem com a saída dele. Era muito difícil, ele tinha que resolver mentalmente aquilo ali. Ele tinha que conversar com os caras e mostrar, bicho, a gente vai jogar outro futebol aqui, mas é o necessário pra tirar o time dessa situação. E eu acho que ele conseguiu executar isso e conseguiu ganhar a parte do torcedor. O grupo, aparentemente, está com ele e ele foi mostrando o percentual de pontos e aproveitamento. Então, eu acho que agora o trabalho do Mano é melhor que o do Ramon. Olhando, inclusive, assim, para quem é mais treinador, eu acho que se botar na mesa aí tem até discussão. O Mano é um cara que já chegou em seleção, fez trabalhos ótimos ali, a passagem dele pelo Flamengo. O foda é que tem 2 caras que chegaram à seleção, que depois que eles chegaram à seleção, desandou tanto que o Brasil vê os dois hoje como técnicos, tipo assim, que ninguém quer no time, tá ligado? O Mano Menezes e o Dunga foram 2 treinadores que bateram seleção brasileira, velho. E hoje
todo mundo olha e fala, Mano Menezes, caralho, Dunga. Mas ainda assim eu prefiro o Ramon Dias pra carreira. Agora, pra votar aqui é no Mano mesmo. Por baixo do que qualquer outra coisa, mas mesmo assim ele ainda ali, aqui e ali, fez trabalhos interessantes, bons. Ele teve uma passagem que terminou trágica, mas ela teve momentos... Você, Vessi. Porque o Ramon também é verdade que, assim, dá pra ver um time mais organizado. Não sei exatamente, né, na relação com o trabalho do antecessor. Eu vou votar. Eu acho que tem um bom debate de quem tem mais ferramentas no geral como treinador, o Ramon Dias ou o Mano. Acho que é um bom debate que acho que a gente não vai ter esse debate aqui. Acho que é para um outro momento. Analisando agora, eu acho que no recorte recente, eu acho que a missão do Mano era mais difícil e acho que ele teve um impacto maior no começo. Ainda que o Corinthians tenha... O Ramon chegou e teve 2 vitórias. Ainda que o Ramon tenha vencido na sequência, acho que Vitória e... Foi Vitória e Bahia, não foi, não? Não, foi Vitória e Bahia, mas enfim, ele ganhou 2 jogos seguidos, inclusive com Bahia fora de casa, que foi uma vitória muito importante, um triunfo muito importante. Eu acho que o Mano fez mais coisas nesse princípio, então, prevalecendo o momento, eu vou de Mano Menezes. Muito bem, então... Temos 1, 2, 3, 4, 6-5 pro Fluminense no campo. 6-6, juntando o treinador, tá? Não, 6-6 não, é 7-5. Ih, tô bêbada? Porque... Não, pô. 1, 2, 3, não, você 4, falou 6-5 pro Fluminense. Pro Fluminense. Então. Aí o Mano foi escolhido do... Então é 7-5. Olha que bêbada. O Mano tá do lado do Corinthians. É o histórico do Mano Menezes do Corinthians. Hugo Souza, Fagner, Thiago Silva, Kaká e Hugo. André Martinelli. Agora vamos lá. Hugo Souza, Fagner, Thiago Silva, Kaká, Hugo, André Martinelli, Garro, Keno, John Kennedy, Cauã Elias. Hugo Souza, é por aí mesmo meu voto. Fagner não joga, né? Fagner não joga. Mas se o Fagner jogasse, eu iria de Samuel Xavier. Sendo o Hugo, eu vou mais ainda de Samuel Xavier. Então pra mim fica 1-1. Thiago Silva, 2-1 Fluminense. Kaká, 2-2, mantenho. Não, o Hugo tá na outra, né? Quem que joga no lugar do Fábio? Do Fagner? Mateuzinho. Então, pra mim é Samuel Xavier mesmo. 2-2. Hugo, a comparação foi com quem? Esquerdinha? Pô, vou te falar, mano, eu não vou votar nesse, mano. Esse aí, mano, pra mim... Todos os jogos do Hugo não fez nada... Ele não fez... Que eu vi... Ele não fez nada que me convencesse a votar nele em detrimento de outro jogador. O esquerdinho eu vi muito pouco também. Então, pô, esse aqui eu vou deixar passar. André... Pra mim, vence contra qualquer um que colocar. Martinelli, foi com quem o debate? Vai ser o Bidu, se pá? Martinelli que não joga. Tá, mas aí joga quem com quem? Bidon e Lima? Não, Lima joga um pouco mais avançado, talvez. Bidon e Bernal, pô, você viu muito pouco do Bernal, né? Mas tem uma expectativa muito grande. Pô, viado, tô falando que o Bidon não joga. Aí fica difícil. Charles ou Rian? Pô, mano, vou te falar, eu vi muito pouco do Charles, esse Rian eu não vi ainda. Fica difícil de votar nesse aqui. Garro e Ganso. Ganso é cracaço, pode acabar com o jogo, mas no momento eu voto no Garro. O Keno e o Thales Magno, eu voto no Thales Magno. John Kennedy, ou seja lá quem for, contra o Pedro Raul, eu voto no John Kennedy, ou seja lá quem for. E Cauã Elias contra Giovanni, eu voto no Cauã Elias. Ou seja, é um jogo parelho demais, viado. É um jogo parelho demais que, pô, eu consigo imaginar as duas equipes vencendo, até também pela fragilidade do outro time, não só por mérito do Corinthians ou do Fluminense. É um jogo de duas equipes que estão muito mal no campeonato, mas que, de certa forma, tem mostrado uma evolução. Garro, Keno, John Kennedy, Cauã Elias, treinados por Mano Menezes. A maioria da defesa é do Corinthians e a maioria do ataque é do Fluminense. Vamos ver quem é que vai levar melhor. Quem sabe dar uma respiradinha na parte de baixo. E aí, se for empate, é péssimo pros dois. Se for empate, é péssimo pros dois. Mas aí é bom pra alguém. Eu não vou dizer pra quem. Tchau, isso aí não. Isso já não te pertence mais. Isso já não te pertence mais. Larga a mão disso. Para que já é outro momento. Já é outro momento.